Graça e paz, Igreja do Senhor. Inicia hoje mais uma escola bíblica dominical online. E o que eu quero trazer para você hoje é um texto mais para se conscientizarmos sobre as Escrituras Sagradas. Algo que vai nos trazer certamente uma consolação muito grande em nossos corações, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. E sabemos que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Eu quero trazer uma palavra de consolo para você. Eu quero trazer uma palavra de refrigério para você. Eu quero trazer uma palavra de esperança para você, exatamente no dia de hoje. Para você que nos ouve, para você que nos assiste do outro lado deste vídeo, guarde um pouquinho só dessa palavra, amém? Uma palavra de pouco tempo, uns 10 minutinhos, e a gente consegue absorver um pouquinho mais sobre essa palavra, amém? E o que eu quero trazer para você se encontra lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18, que diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vou repetir. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Não importa o seu sofrimento. Não importa o que você nesse momento está passando, entenda uma coisa: aquilo que os olhos não ouviram, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e que jamais penetrou o coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para você. Deus tem reservado para a sua vida. Não importa o que você esteja passando, Deus é contigo, meu amado irmão, minha amada irmã. E quero destacar aqui alguns pontos específicos. Dá um total de 13 pontos. Se conseguir falar tudo hoje, ou não conseguir, deixamos para o próximo vídeo, e aí vamos destacar, vamos esmiuçar um pouco mais sobre o que nos diz as Escrituras Sagradas. E o número 1 desses 13 tópicos diz o seguinte: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você crê nisso, meu amado irmão, minha amada irmã, tome posse desta palavra. Primeiro ponto: não há condenação. Poxa, meus pais não eram evangélicos, meus avós não eram evangélicos, eu sou o único evangélico desta família. Eu corro o risco de receber maldições hereditárias, eu corro o risco de receber consequências dos meus pais, dos meus avós. Então aqui guarda uma palavra, meu amado irmão, minha amada irmã: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não tem do que temer, não tem do que você sentir medo. Portanto, os caminhos estão aplanados, os caminhos estão limpos para que você siga adiante na frente do nosso Senhor Jesus. Esse é o primeiro ponto, que é Romanos capítulo 8, e é no versículo 1. Amém? E 2, a lei do Espírito da vida nos livra da lei do pecado e da morte, mantidos na antiga aliança, no qual Deus condenou o pecado da carne pelo pecado, por intermédio do seu corpo e em semelhança à carne. Romanos capítulo 8, que vai do versículo 2 até o versículo 4. O que Jesus quis fazer neste momento? O que a mensagem do apóstolo Paulo quis mostrar o que Jesus fez nesse momento? Ele pegou o seu pecado, ele pegou o meu pecado, ele pegou a sua condenação, a minha condenação, a condenação de toda a raça humana, e transformou essa condenação como sendo sua condenação. Por intermédio do quê? Por intermédio do pecado.
por intermédio da sua carne, do seu próprio corpo. O Verbo que se fez carne se condenou por mim e se condenou por você, para que desse a você o direito, a capacidade, a força e a possibilidade de se sentir livre, de se sentir limpo, de se sentir capaz de superar as dificuldades da vida. Por isso, volto a dizer, não existe condenação para a sua vida. Jesus, através do seu corpo, através da sua carne, se fez condenado, mesmo não sendo ele pecador, mesmo ele não tendo cometido nenhum pecado. Ele pegou para si todos os pecados da raça humana de todas as gerações, passado, presente e até gerações futuras. Ele trouxe o pecado para si próprio, para fazer com que, através da sua condenação, você fosse libertado. O tópico 3 nos descreve o seguinte: os nascidos no Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, e os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. De sorte que os que são da carne caminham para a morte eterna, e os que são do Espírito caminham para a vida eterna e paz em Cristo Jesus. Ainda no capítulo 8 de Romanos, do versículo 5 e o versículo 7. O ponto mais importante que eu quero dizer aqui são as características. Primeira característica: aquele que caminha, ou aquele que se inclina segundo a carne, caminha para as coisas que são apenas da carne. E como consequência posso ter disso? A morte eterna. Lembre-se que esta morte não se fala sobre a morte física, a qual todos nós estamos condenados a passar por ela. Mas, irmão Ayrton, por que apesar de eu estar no Espírito, e apesar de eu estar em Cristo Jesus, somos obrigados a passar pela morte? Porque apesar de você ter se convertido no Espírito, a sua carne está condenada no pecado. E é justamente por isso que nós vivemos nessa constante luta, porque enquanto a carne se inclina para as coisas que são da carne, o nosso espírito se inclinará para as coisas que são do Espírito. E nós só podemos alcançar a vida eterna através do Espírito, não através da carne. Esta carne um dia será restaurada, este corpo um dia será restaurado, mas não será neste tempo agora, não será neste momento agora. E o seu corpo só será restaurado somente no momento em que o seu espírito for vivificado. Se o seu espírito alcançar a vida eterna, automaticamente, futuramente, o seu corpo alcançará a vida eterna, futuramente. Mas aqueles que se inclinam para a carne, automaticamente receberão como penhor a morte eterna. Como eu falei, não é a morte da qual todos somos obrigados a passar por ela, porque estamos na carne do pecado, mas a morte eterna é a morte espiritual. Nesse momento está se falando sobre uma morte no Espírito. Aqueles que se inclinam para a carne recebem no Espírito a condenação que vem da carne para o seu espírito. E aqueles que se inclinam para as coisas que são do Espírito, se inclinam para a vida eterna, para a paz em Cristo Jesus. Portanto, se você se inclina para o Espírito, se você rejeita a carne, automaticamente você traz para si a vida eterna no Espírito. E aí o Espírito um dia restaurará a carne, mas se você se inclina para a carne destruirá o teu Espírito. Aqui são duas escolhas, são dois pontos. A carne é o pecado, não tem para onde correr, e o Espírito é a santificação. Lembrando que o Espírito, ele liga a vida, e a vida liga a vida eterna. A carne lida o pecado, e o salário do pecado, nós sabemos qual é a morte. Se você se inclina para a carne, você se inclina para o pecado, e o pecado recebe para si o salário que lhe é devido, que é o salário da morte. No tópico 4 diz o seguinte: a carne é inimizade contra Deus, e os que estão na carne não poderão
agradar a Deus. Os que não estão no Espírito não permanecem em Deus. Vou repetir: a carne é inimizade contra Deus, e os que estão na carne não poderão agradar a Deus. Os que não estão no Espírito não pertencem a Deus. Irmão Wellington, eu cresci acreditando que todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Aqui eu quero deixar claro: nós não somos todos filhos de Deus, somos todos criações das mãos de Deus. Irmão Wellington, quando que eu passo a ser filho de Deus? Quando eu sou irmão de Jesus Cristo. Em que momento eu passo a ser irmão de Jesus Cristo? Quando eu tenho uma coparticipação com as heranças do Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Se Jesus é o Filho de Deus, ele recebe por si, por herança, tudo o que foi preparado pelo Pai. E quando eu, através do Espírito Santo, eu recebo essa herança, a herança divina, a herança eterna, através do Espírito, automaticamente eu me torno um co-herdeiro de Cristo. E aí sim, nesse momento, quando eu estou inclinado para o Espírito, porque Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade, nesse momento sim, eu passo a se tornar um irmão de Cristo, e aí sim, como sendo irmão de Cristo, eu passo a ser filho de Deus. Por isso, essa situação da necessidade de entendermos quem é Cristo em nossas vidas. Não é apenas olhar para Jesus e admirar os seus feitos, olhar para Jesus e admirar aquilo que ele fez, olhar para Jesus e simplesmente se espelhar nele. É além disso, é fazer e viver aquilo que Cristo viveu. Muitas das vezes a gente não vai chegar 100% com o que Jesus fez, mas sermos obrigatoriamente imitadores de Cristo. Como o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Quando passamos a imitar a Cristo, como passamos a viver parte da nossa vida, aquilo ao qual Jesus nos destinou a viver, passamos então a sermos semelhantes a Jesus Cristo. E irmãos são semelhantes, e eis a questão de sermos imitadores de Cristo, para que, ao mesmo tempo sendo imitadores, possamos ser irmãos de Jesus Cristo e automaticamente filhos de Deus. E aí sim, a gente deixa de lado a nossa inimizade com a carne e passamos então a sermos feitura das mãos de Deus. Passamos a ser co-herdeiro com o Filho e herdeiro com o Pai. Herdeiro do quê? Da salvação divina. Herdeiro do quê? Das mansões celestiais. Herdeiro da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tópico 5 diz o seguinte: aquele que está no Espírito é filho de Deus, como eu havia falado agora há pouco, e todos aqueles que é filho de Deus é herdeiro de Deus, havia falado isso agora há pouco, e co-herdeiros de Cristo, no qual o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se padecermos com Ele nas tribulações, com Ele também seremos o que? Glorificados. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 até o versículo 17. Portanto, não é só as coisas boas. Quando automaticamente se tornamos filhos de Deus através do Espírito, a gente não participa só das coisas boas, porque participamos também das tribulações. E é justamente as tribulações que nos garante a experiência, e que o que nos garante a experiência nos garante a eficácia da nossa salvação. Porque o apóstolo Paulo é bem claro em dizer que é na fraqueza que é aperfeiçoado o poder de Deus. Portanto, aqui deixo uma mensagem para você, meu caro irmão, minha cara irmã, que ainda que você se sinta fraco, ainda que muitas das vezes você se sinta incapaz de se levantar, entenda uma coisa: é na fraqueza que Deus vai aperfeiçoar o seu poder na sua vida. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir atribulado, quando você acreditar e achar que realmente não tem mais saída para você, creia numa coisa: o escape de Deus já está acontecendo. Portanto, nós não somos só herdeiros das coisas boas, somos herdeiros também das tribulações. No mundo, como já havia dito pelo nosso Senhor Jesus nos 4 evangelhos, tereis aflições, mas
Tem de bom ânimo. Por quê? Qual o mandamento que Jesus nos deu? Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, creia numa coisa: você também vencerá o mundo. E no tópico 6 diz o seguinte: as aflições que enfrentamos agora não podem nos tirar a paz e a salvação na qual haveremos de ter através da glória que nos será revelada naquele grande e glorioso dia do Senhor, e nem pode ser comparada com esse momento único. Então entenda uma coisa: aquele que vive no Espírito, ele tem uma herança diferente. A gente já disse que aqueles que vivem no Espírito, ele passa a ser o que? Co-herdeiro com Cristo, e passa a ser um herdeiro das coisas celestiais de Deus. A sua herança não está nessa terra, a sua herança não está nas coisas deste mundo. Então vivemos neste mundo, sim, mas vivemos nele de uma maneira peregrina. Você é um peregrino nesta terra. Peregrino é aquele que está sempre de passagem. Ele não tem raízes, ele não fica nesse local. Um peregrino é aquele que coloca sobre suas costas o necessário para a sua sobrevivência, e assim ele anda em direção ao seu destino. Qual é o nosso destino enquanto filhos e filhas de Deus? E não somente criaturas de Deus, mas filhos e filhas de Deus. O nosso destino é as mansões celestiais. Eu convido você todos os dias a ser um peregrino nas mansões celestiais. Por quê? Porque é justamente enquanto você for peregrino que as coisas deste mundo não te pertencerá. E se neste mundo as coisas não te pertencem, então é no outro mundo lá, celestial, que as coisas passarão a te pertencer. Mas enquanto você pensar que aqui neste mundo você tem raízes, que aqui neste mundo você está conquistando para ter, que aqui neste mundo as coisas que você tem é para você viver achando que vai ser para o resto da vida, acredite numa coisa: você está se desfazendo daquilo que está preparado celestialmente. Então não troque aquilo que é celestial, aquilo que é eterno, por aquilo que é passageiro. Entenda uma coisa: não sou contra viver de uma maneira confortável, de almejar coisas grandes, coisas boas na sua vida. É sim de total direito nosso alcançarmos e desejarmos coisas cada vez melhores. Porém, não devemos viver em prol disso. A sua prioridade tem que ser as mansões celestiais. Porque se você prioriza uma coisa, você automaticamente deixará de priorizar a outra. E no tópico 7 diz o seguinte: toda a criação de Deus geme pelo pecado e se sujeitou à vaidade por causa da queda da humanidade. Toda a criação espera por esse grande dia da manifestação dos filhos de Deus, para que ela possa ser libertada da condenação do pecado. Toda a criação geme com dores de parto, clamando a Deus pela restauração da escravidão do pecado. Portanto, aqui eu deixo um alerta: as tribulações que nós enfrentamos neste mundo, porque nós não desejamos as coisas deste mundo, não somos somente nós que estamos passando por essas tribulações. Aqui em Romanos capítulo 8, exatamente no versículo 18, ele vai descrever claramente o seguinte: vai descrever que não é só a raça humana condenada pelo pecado, mas a natureza de Deus foi condenada pelo pecado. Infelizmente, a terra está gemendo. Estamos vendo catástrofes climáticas acontecendo dia após dia. E por que isso? Por causa do pecado. Lembra que eu falei que existe uma restauração do nosso corpo que vai acontecer futuramente. Essa mesma restauração do nosso corpo, ela será aguardada juntamente com a natureza da terra. Porque quando o nosso corpo for restaurado em vida para alcançar a vida eterna, a natureza também aguardará por uma restauração completa, esperando por uma vida eterna. Sim, haverá um novo céu. Sim, haverá uma nova terra. Sim, haverá um novo paraíso neste mundo. Mas não é agora, não é neste momento, será futuramente. Portanto, se você está no Espírito, viva no Espírito,
para um dia, lá na frente, as coisas desta terra, você ter a oportunidade, a capacidade, a possibilidade de ver tudo restaurado pelo poder e pela glória divina do nosso Senhor Jesus. Jesus é o único capaz de trazer à vida aquilo que foi condenado à morte. Ele é o único capaz de restaurar aquilo que um dia foi destruído. E sim, a nossa natureza está gemendo com dores de parto. As catástrofes climáticas estão rejeitando o pecado, rejeitando a destruição e a decadência humana. E infelizmente isso terá de piorar ainda mais para que um dia isso seja restaurado novamente. E no tópico 8 nós vamos entender o seguinte: além de toda a natureza de Deus, também nós mesmos gememos pela restauração e redenção de nossos corpos, quando se cumprir sobre nós mesmos a concretização de nossa adoção como filhos. Mais uma vez, a nossa adoção como filhos. Você só pode ser restaurado enquanto viver sob o jugo de Deus, sob o jugo de Cristo, sob a adoção em Jesus Cristo. Você só pode ser restaurado juntamente com a restauração da natureza se você viver debaixo do Espírito. Lembre-se, sua carne é pecado. Lembre-se, sua carne está condenada. E por ela estar condenada, ela não pode te salvar, ela só pode te condenar. E é justamente isso. Rejeitar o pecado é rejeitar a carne, rejeitar os seus defeitos, rejeitar os seus gostos, rejeitar os seus prazeres. É você criar para si, ter para si uma nova vida em Cristo Jesus, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo na sua vida a partir do momento em que você aceita viver no Espírito. E a única maneira de viver no Espírito é através de Jesus Cristo. No tópico 9 diz o seguinte: enquanto esperamos com paciência a nossa redenção em Deus, o Espírito que habita em nós se encarrega de nos ajudar em nossas fraquezas e interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui eu vou deixar mais um alerta para você. Você não está sozinho. Desde o momento em que você aceita Cristo como seu Salvador para a sua vida, como uma adoção de filho, debaixo do Espírito, entenda isso, sua caminhada não será solitária. Através do Espírito Santo de Deus, dado por Cristo, lá em Atos, onde foi realmente restaurada a igreja do Senhor, por intermédio do Pentecostes, por intermédio da descida do Espírito Santo, lá em Jerusalém. Desde aquele momento em diante, o nosso Consolador, que geme com gemidos inexprimíveis diante do Pai, diante do Filho, para que a nossa restauração seja completa até a consumação dos séculos, Ele jamais te deixará só. O Espírito Santo de Deus, Ele se encarrega de nos convencer do nosso pecado, de nos convencer do nosso juízo e de entendermos cada dia mais que necessitamos de uma salvação em Cristo Jesus. Você não está sozinho em Cristo Jesus. Creia nisso. Você não está sozinho. Até o último dia da sua vida, você terá o Espírito Santo de Deus para te guiar, para te livrar de todos os males e para ensinar você o que é o certo e o que é o errado, o caminho da vida. Enquanto que a carne te ensina o pecado, o Espírito Santo de Deus te ensina a salvação. Enquanto que a carne te ensina a morrer todos os dias, o Espírito Santo de Deus te ensina a viver todos os dias, a vivenciar a eternidade todos os dias. Portanto, sede sensível ao toque do Espírito Santo de Deus. E para você que ainda não é um cristão, ainda não é um servo de Deus e de repente você parou aqui nesse vídeo, eu quero te dizer: seja sensível ao toque do Espírito Santo de Deus. Talvez você já tenha passado por várias igrejas, talvez você já passou por vários tempos, talvez você já escutou várias pregações e de repente você caiu aqui, exatamente neste vídeo, e se está sentindo o toque do Espírito Santo de Deus, se converta, aceita Cristo como seu Salvador. O Espírito Santo de Deus está falando com você para que você venha entender qual é o propósito de Deus sobre a sua vida. A porta da salvação ainda está aberta. E quando que ela se fecha, irmão Wellington? Ela se fecha de duas maneiras: ou quando você parte desta vida para uma outra vida,
ou quando Jesus volta, que não sabemos quando Jesus voltará, e vivemos todos os dias a iminência da sua vinda. Jesus pode voltar neste momento, pode voltar amanhã, pode voltar daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, mas tem uma coisa que pode acontecer também a qualquer momento, e é a nossa partida. Vivemos todos os dias, levantamos e acordamos todos os dias em uma fila invisível, em que a qualquer momento podemos ser chamados para vivenciar um mundo espiritual do outro lado, e não sabemos quando isso pode acontecer. Portanto, se não sabemos quando isso pode acontecer, eu convido você, meu irmão, eu convido você, minha irmã, a estar preparado para esse grande dia. Às vezes a gente quer deixar para depois aquilo que devemos fazer agora. Então aqui eu deixo a mensagem para você, e também deixo uma mensagem para cada um que já é evangélico, que já é servo de Deus, mas de repente está se sentindo fraco, está se sentindo desanimado nessa caminhada. Eu quero dizer para você, você ainda pode mudar a sua vida para melhor. Se fortaleça na presença de Deus, não se desvie, não se deixe enganar, não se deixe falhar. Amém? E no tópico 10, nós vamos entender o seguinte, que através do Espírito Santo que em nós habita, entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito em adoração. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que você está passando, o que você está vivenciando, se você está em Cristo Jesus, se você faz as coisas certas, se você não tem desviado do Evangelho, se você tem permanecido fiel e ainda assim você não tem visto o resultado, entenda uma coisa: tudo o que está acontecendo um dia cooperará para o seu bem. Às vezes não entendemos o propósito de Deus antes, só vamos entender o propósito de Deus depois, mas é isso que eu quero deixar para você. Esse propósito de Deus vai acontecer. Confia em Deus, continua a sua jornada, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir caminho reto, seguir o caminho em Cristo Jesus. Tópico 11 diz o seguinte: aqueles a quem Deus reservou a sua salvação, não nos deixará órfãos, pois o mesmo que entregou o seu próprio Filho por nós, como também não nos dará todas as outras coisas. Se Deus nos entregou o seu único Filho, o seu primogênito, o único Filho que Ele tinha, para que fosse morto naquela cruz e nos trazer a salvação, entenda uma coisa: se Ele fez isso com o seu próprio Filho, para que nós fôssemos restaurados, como Ele não nos trará todas as outras bênçãos que nos prometeu? Se Deus fez uma promessa na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, você não morrerá enquanto esta promessa não se cumprir sobre a sua vida. E para você que está desviado, para você que conheceu o Evangelho, para você que passou por uma promessa de Deus, entenda uma coisa: Deus não vai deixar que você perca a sua vida sem que as promessas de Deus na sua vida sejam cumpridas. O grande problema é: será que você vai esperar mais tempo para que essas promessas sejam cumpridas? Será que você vai ter um tempo tão pequeno para dar para Deus, diante daquelas promessas que Deus prometeu na sua vida? Por que não fazer isso o mais rápido possível? Porque lá, naquele grande dia do juízo final, onde será julgado as nossas obras, será julgado a qualidade da obra que entregamos para Deus. Quanto maior for o tempo de nossas obras aqui na terra para o Senhor, maior será a nossa recompensa diante de Deus. E quanto menor for esse tempo, entenda uma coisa: cada vez menor serão essas recompensas. E uma recompensa menor será acompanhada também de uma admoestação, será acompanhada também de uma chamada de atenção na frente de toda a igreja, de todos os santos, porque o justo juiz julgará de maneira justa aqueles que são justos diante dele. No tópico 12, diz o seguinte: portanto, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Deus quem os justifica sempre. Falamos de justiça aqui.
E aqui eu vou continuar com a justiça. Quem tentará contra os escolhidos de Deus? Se você é um escolhido do Senhor, Deus é contigo. Ele quem trará a justiça. Não faça justiça por você mesmo. Deixa que Deus trará a justiça no momento e na hora certa. Romanos capítulo 8 e o versículo 33. E por último, tópico 13, que diz o seguinte: de sorte que nada nos separará do amor de Deus. Agora eu vou deixar uma declaração de Deus, uma declaração de amor de Deus para a sua vida. Guarda essas lindas palavras a qual Deus separou para você. De sorte que nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa ou criatura nos poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Portanto, não tem nada que te separe do amor de Deus. Não são o teu jeito, a sua maneira de se vestir, a sua forma de falar. Nada te separará do amor de Deus. Aqui eu deixo para os cristãos, aqui eu deixo para os não cristãos. Irmão Ayrton, eu fumo, eu bebo. Irmão Ayrton, eu fiz muitas coisas erradas. Eu não sei se eu sou digno de receber essa palavra. Eu te digo, Deus deixou uma carta para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Uma carta te dizendo que nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Não importa o que você fez, o que você tenha feito, não importa o seu passado, não importa o que você esteja fazendo nesse momento. Nada pode te separar do amor de Deus. Se você tão somente se ajoelhar na presença de Deus, se você tão somente querer se arrepender de seus pecados, se você tão somente querer uma vida nova, uma restauração de vida, nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Deus é contigo em todo momento, em todo segundo. Deus é contigo. Amém? Então eu deixo essa palavra contigo, meu amado irmão. Medita nessas palavras, medita em Romanos, medita no capítulo 8 de Romanos inteiro. Pegue uma Bíblia, para você que não é cristão, encontre uma Bíblia, nem que seja pequenininha, mas leia capítulo 8 de Romanos inteiro e comece a meditar em todas essas palavras. Volte o vídeo quantas vezes for necessário. Se não entendeu alguma coisa, volte o vídeo e deixe seus comentários, que sim, responderei sempre que necessário. Eu deixo essa palavra para você, meu irmão, deixo essa palavra para você, minha irmã, que essa palavra venha penetrar ao seu coração e que ela venha realmente trazer o refrigério e as respostas que você precisa. Aqui terminamos uma escola bíblica dominical para que possamos entender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, e até a próxima. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.